neto de Nabucodonosor. Belsazar, ele cometeu alguns erros. Qual foi o erro que ele cometeu? Ele não se humilhou e não seguiu ao Senhor como Nabucodonosor, seu vô. E olha só, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, ou seja, a 1000 homens dos seus senhores, devem ser os generais, governadores, as pessoas que faziam parte do seu reino. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Olha o erro dele. Além do orgulho e da falta de reverência, ele manda buscar aqueles utensílios consagrados que Nabucodonosor tinha levado na época do exílio para a Babilônia. Ele manda buscar para tomar vinho. Com quem? Olha só, para tomar vinho, tá? Os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. E aí? Beberam o vinho, versículo 4 do capítulo 5, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, idolatria, e de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só, na mesma hora apareceram uns dedos escrevendo, tá? Na mesma hora aparecendo uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, os sábios de Babilônia, para revelar o que significava aqueles dedos que escreveram uma escritura na parede. E ele disse: qualquer que lê este escrito e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e o seu reino e no seu reino será o terceiro governante. Tem alguns detalhes aqui, a gente não vai ter tempo porque a gente está vendo essa parte escatológica, tá? O terceiro governante. Por que o terceiro governante? Porque tinha Nabucodonosor, né? Tinha o seu pai, né? E tinha ele. Na realidade, por que ele fala o terceiro governante? Porque ele não era rei. Ele estava no lugar do rei. Entendeu? Mas ele estava fazendo coisa que não era para fazer. Então, ele viu essa escritura na caiadura e ele ficou muito preocupado. Então entraram os sábios, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou o seu semblante. E os seus senhores estavam sobressaltados. Todos ficaram com medo, né? A rainha, por causa das palavras do rei e do seu senhor, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó, rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. Ou seja, quem? Daniel. E aí Daniel é introduzido, tá? E ele diz para Daniel, versículo 16, capítulo 5. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se podes ler este escrito e fazer-lhe saber a interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no teu pescoço e serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas ficam contigo e dá os teus prêmios a outro,
Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe saber a sua interpretação. E aí ele começa a falar uma sentença para o camarada, para o rei. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e língua tremiam e tremiam diante dele. Quem queria matava e quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória, que foi, no outro vídeo que eu falei, que Nabucodonosor foi comer braquiária como boi. Ele está dizendo isso pro Belsazar, tá? Agora, olha só. E tu, Belsazar, versículo 22, que és seu filho, não te humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de todas essas coisas, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos na tua presença os vasos da casa dele, e tu e teus governantes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebeste vinho neles, aqueles utensílios que eram consagrados somente para os sacerdotes do templo. Aí ele vai dizer assim, este, pois, é o escrito que escreveu, Mene, Mene, Tekel, o Farsim. Esta é a sua interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Disse na presença do rei. Acabou o teu reino. Tá? Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ou seja, ele não era um cara justo. Tá? Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Agora, uma parte que talvez vocês não sabem, naquela noite, os medos e persas invadiram Jerusalém, mataram o rei e tomaram o reino. Aqui se encerra o reinado de Nabucodonosor. Para encerrar, olha só. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse a cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro do governo do rei. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Naquela noite, se você não sabe, por debaixo do muro de Jerusalém passava um rio. Então eles eram protegidos, porque ali eles plantavam, eles colhiam, não precisavam nem dependia de ninguém. Naquele dia, os medos e persas que tinham sitiado Jerusalém desviaram o curso do rio. Essa está na história geral. Eles desviaram o curso do rio e aquela parte que o rio passava por baixo ficou livre. E os soldados à noite, naquela noite, passaram por baixo, onde o rio entrava dentro da cidade. Entendeu? Eles passaram por baixo e fizeram guerra e tomaram Jerusalém. Ah, meus irmãos, o Senhor reina. Não adianta. Aqui acaba o reinado de Nabucodonosor. E nós vamos entrar em uma outra parte escatológica, tá? Que é a parte dos animais. E que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe o seu dia e que Deus lhe dê entendimento para você entender um pouco mais da palavra. Tem um detalhe aqui, lembra do primeiro vídeo que eu fiz? Daniel diz, tu és a cabeça de ouro. O tórax de prata é outro reino. O tórax de prata chegou, os medos e persas. E aí eles tomam o reino, mas só que depois vem o de bronze, até chegar agora o anticristo, tá? Onde vai ter um reino restaurado, e que é os pés de barro e de ferro. Deus abençoe, dá um like aí para mim, me ajuda no meu canal, compartilha o vídeo e Deus abençoe você.